com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estarmos de volta com o propósito de estarmos oferecendo este momento de culto ao Senhor Deus, sendo grato a Ele por todos os seus feitos, reconhecendo a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, o seu domínio sobre todas as coisas e sobre nossas vidas, através da sua graça que nos deu, que nos demonstrou através do seu Filho Jesus Cristo. E esse é o momento em que a igreja preza, a igreja tem o momento de maior alegria, que é quando ela está junta, reunida para um momento de adoração, de culto ao Senhor Deus. E para iniciarmos esse momento, nós queremos começar com a palavra de oração, rogando assim que Deus venha cumprir o seu propósito para esse tempo que estamos em sua presença. Senhor Deus, nós queremos dar graças a Ti pela semana que passou, queremos dar graças a Ti pelos Teus feitos, pelas Tuas provisões, dar graças pelo pão, pelo abrigo, pela roupa que nos veste. Queremos agradecer, Senhor, pelos Teus cuidados, pelos livramentos, aqueles que os nossos olhos não veem, mas o Senhor todo o tempo está cuidando de nós. Queremos Te agradecer também pela saúde, aqueles que podem estar desempenhando suas atividades no dia a dia, mas também podemos Te pedir a Tua misericórdia sobre os que estão doentes, enfermos. Temos este período agora trazendo novas enfermidades, viroses, enfim, e sobre essas pessoas, os que estão também acamados, hospitalizados, pedimos o Teu cuidado, o Teu consolo, o ânimo do Senhor para esses corações neste momento e a cada dia de suas vidas. Agradecemos assim, Senhor, pedindo também que este tempo em que estaremos em Tua presença seja um tempo onde o Senhor fale aos nossos corações, onde o Senhor cumpra o Teu propósito quando a Tua igreja se reúne em Teu nome. E assim seja um tempo de edificação e um tempo também que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos estar entoando 2 cânticos, cantando 2 músicas em adoração a Deus, e peço que você possa acompanhar, colocando também em sua mente e coração a presença do Senhor em adoração ao seu nome. Glória ao Teu nome, poderoso Santo de Deus. Pelo Seu sangue, tu compraste prazer. Glória ao Teu nome, poderoso Santo de Deus. Pelo Seu sangue, tu compraste prazer. Sangue derramado, purificou o pecado, dando nova vida para servir a Deus Pai. Cristo sangue derramado, sobre sacerdote, dos meus caminhos, e
pelo seu sangue, tu o seu sangue derramado por os pecados, dando nova vida para servir a Deus Pai. Pelo seu sangue derramado, sou rei sacerdote dos meus caminhos, vivendo plenamente para Deus. Tu és Senhor, tu és Senhor da minha vida, tu és Senhor. Senhor da minha vida. É teu aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és exaltando teu Senhor, pelo amor, pela cruz, o seu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, é bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és santo, exaltando pelo Senhor, pelo amor, pela cruz, o seu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Dando continuidade ao culto, queremos, neste momento, convidar cada um de vocês a abrir suas Bíblias no livro de Salmos, e nós vamos ler, então, o Salmo de número 100. Salmo de número 100. Faremos a leitura neste momento. Você pode acompanhar em sua Bíblia ou em um aplicativo, em seu celular, e assim estar também meditando na palavra de Deus. Diz assim o Salmo de número 100. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres.
Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Vamos entoar mais um cântico, ouvir com o grupo de louvor, mais um cântico para adoração ao nosso Deus. Todas as tribos, povos e raças, verão te louvar. E tantas culturas, línguas e nações, tempo e espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o poder, Filho de Deus, aí de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus presente. Bendito para todos, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o poder, Filho de Deus, aí de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente. E a nós todos cabe dedicar ofertas suaves ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida levantar para teu louvor. Bendito seja sempre o poder, Filho de Deus, Rainha de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente. Como é bom cantar louvores ao Senhor. Neste instante, nós estaremos meditando nas Escrituras, na Palavra de Deus, dando continuidade à nossa série de mensagens referentes à Igreja do Senhor. E temos trabalhado sobre o tema chamados para servir. E hoje nós estaremos trazendo como subtema, como tema para este momento, chamados para servir obedecendo às ordens do Mestre. No culto passado,
nós estivemos refletindo dentro desse contexto, compreendendo a missão que é propagar o reino de Deus a todos os homens. Nós pensamos e refletimos sobre a ideia de continuidade da missão e pensamos sobre o momento especial desse contexto em que o reino de Deus vem sendo anunciado aos homens, o momento em que o Filho de Deus, Deus que se fez homem, Deus que se encarnou, Deus que tabernaculou entre nós, ele então veio, Jesus, Messias, vem colocar em prática a sua missão, por isso também ele é o Cristo, ele é o Messias, aquele que é enviado com uma missão, e a missão que ele vem cumprir é aquela que está como a base, né, como a porta para que todos os homens possam se chegar a Deus, para que todos os homens possam, assim, fazer parte do reino de Deus. E o Senhor Jesus, então, vem fazer isto, anunciando a glória de Deus aos homens, chamando-os para que possam fazer parte do reino de Deus, através daquilo que ele fez na cruz do Calvário. A obra de Cristo em ter assumido, assim, o lugar do pecador como um sacrifício aceitável a Deus, aquele que veio fazer justiça pelo pecador. Pecador este, que somos nós, que são todos os homens, como diz no livro de Romanos, que o pecado entrou no mundo por um só homem, Adão, e assim todos os homens pecaram. E nós, na condição de pecador, nós somos inimigos de Deus, nós estamos afastados de sua glória, mas Cristo, então, vem cumprir esse propósito. Ele vem oferecer um sacrifício através de sua morte, sacrifício este que é um sacrifício eterno, não mais aquele sacrifício que era praticado pelo povo de Deus quando continuamente, anualmente, ou até mesmo, né, em condições em que o homem se via ou se encontrava em pecado contra Deus, era necessário que sempre estivesse oferecendo o sacrifício de um animal, para que, pela morte desse animal inocente, o derramamento do seu sangue, Deus assim pudesse encobrir o pecado, esquecendo-se por um tempo. Mas esse ato, essa ação de sacrificar, de oferecer um sacrifício a Deus por derramamento de sangue, ele tinha um limite. Como diz o livro de Hebreus, que não é possível se fazer remissão de pecados, não é possível se apagar pecados com o sangue de touros, de animais, com todos os animais que eram utilizados no sacrifício, caso fosse dos caprinos, fosse dentre ali as ovelhas. Esses animais, eles eram utilizados como uma forma de apontar para aquilo que era esperado. Deus já havia prometido que viria aquele que, em um sacrifício eterno, de uma vez por todas, teria o poder de aniquilar
a morte e o pecado. E isto se cumpre na pessoa de Jesus. Ele vem justamente fazer esta oferta para que Deus assim estivesse satisfeito e o homem agora, crendo nesta obra substitutiva de Cristo Jesus, pudesse então se chegar a Deus, ter a sua comunhão refeita com Deus e assim poder ter paz com Deus. Não somente ao sentido de paz, de não mais ser considerado inimigos de Deus, mas também de ser chamado filho de Deus e de fazer parte da família de Deus, fazer parte do reino de Deus, com todos os benefícios de quem é súdito desse reino. E o maior benefício é a vida eterna. É não mais ser ou estar condenado, como diz lá no Evangelho de João. E aqueles que não creram no nome do Filho de Deus estão condenados. Mas todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Pensando nesta ação, né, em que Jesus vem então cumprir, a gente vê que a mensagem de Cristo não é diferente da mensagem de nenhum dos agentes antes de sua vida. Antes deste momento em que Deus se faz homem. Os profetas, todos aqueles que antecederam a Cristo, que convidavam o homem para que se arrependesse e então pudesse também fazer parte do reino de Deus, pudesse ter os benefícios da glória de Deus. A mensagem sempre foi a mesma: arrependei-vos. E Cristo inicia o seu ministério com esta mesma mensagem: arrependei-vos. João, o seu precursor, assim o fez. E agora Jesus anuncia aos pecadores da casa de Israel e também aqueles que estavam mesmo de fora da casa de Israel, pois Jesus não só teve contato com o povo judeu, ele também anunciou o seu reino aos gentios. E a mensagem sempre foi a mesma: arrependei-vos. Se através do arrependimento e fé na obra de Cristo, o pecador pode ter paz com Deus, esta mensagem, ela deveria continuar sendo anunciada. E Jesus, após cumprir o seu propósito, após dar a sua vida, morrer na cruz por nós, padecer em nosso lugar, levar sobre si as nossas dores, tomar para si a nossa culpa e assim nos justificar diante de Deus. E depois de sepultado, ao terceiro dia ressuscitar, as Escrituras dizem que Jesus volta aos céus e agora está à direita de Deus, mas a missão não terminou. Nós vimos também, na mensagem anterior, que o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, antes mesmo de se entregar na cruz do Calvário, Jesus escolhe 12 discípulos, 12 homens, cada um com suas peculiaridades, de diferentes condições sociais, intelectuais, mas são estes homens pecadores, mas que, quando ouviram a mensagem do Mestre, decidiram segui-lo, deixaram tudo para trás, tiveram esse encontro transformador com Cristo e passaram então a segui-lo, crendo que ele é o Messias, o Salvador. E esses homens então passam a aprender de Cristo e com Cristo e passam agora também a receber do Senhor Jesus ordenanças, instruções que eles deveriam colocar em prática desde aquele momento em que estavam com ele, mas também depois que ele subisse aos céus.
E neste propósito, Jesus, então, passa ali 3 anos ensinando a esses homens tudo que eles deveriam fazer em nome dele e pelo seu poder, para que pudessem fazer as mesmas obras e obras até maiores do que o próprio Senhor Jesus havia feito entre eles. Eles deveriam anunciar a mensagem do reino, as boas novas, ou o evangelho. Existe também o significado da palavra evangelho, boas novas. E isto implicaria em que esses homens deveriam ser sal e luz do mundo. Eles deveriam transformar o mundo com as suas vidas, com a sua mensagem, com o exemplo, seguindo, imitando a Cristo e transformando assim outras vidas por meio do ministério de cada um deles. Eles deveriam também ser intercessores, deveriam rogar ao Senhor que mandasse mais trabalhadores, uma vez que eles, os 12, né, mesmo que, por mais que se empenhassem, a obra era grande demais. O mundo necessitava de Cristo. E eles sozinhos não iriam dar conta disto. Então era necessário que eles orassem, pedissem a Deus por mais trabalhadores. Esta foi a instrução do Senhor Jesus. E eles também deveriam exercer autoridade. Autoridade sobre as enfermidades, autoridade sobre os poderes das trevas, para que pudesse trazer também libertação aos homens. E isto eles fariam no nome de Jesus. Mas a principal tarefa desses homens, enquanto fazendo toda essa obra que o Senhor Jesus lhes deu por fazer, né? Lhes instruiu por fazer, o principal seria pregarem o Evangelho a toda criatura, anunciarem as boas novas, a mensagem que conduz o homem a reconhecer a sua condição de pecador e a necessidade de arrependimento, a necessidade de, em Cristo, nascerem de novo, para que assim possam receber a vida eterna. Então, a partir desses 12 apóstolos, pois assim também eles foram chamados, e apóstolos significa também enviados, Deus, então, cumpre o seu propósito em Cristo e, a partir deles, estabelece um novo agente. Os 12 anunciam o Evangelho, fazem novos discípulos e agora esses novos discípulos passam a se reunir com o mesmo propósito de cumprirem as mesmas ordenanças que o Senhor Jesus havia dado aos seus discípulos. E estes são chamados de igreja. O Senhor Jesus mesmo falou que a igreja seria estabelecida, seria constituída, seria fundada sobre ele que é a rocha. Ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, falando para Pedro. E ele é a pedra, Cristo é a pedra, ele é a rocha. Ele é o alicerce, ele é a pedra angular, a principal pedra da construção. E sobre esta pedra, a igreja, então, está edificada. E quando pensamos em edifício, pensamos nos tijolos do edifício. E cada crente em Jesus Cristo, cada pessoa que tem este encontro transformador com o Senhor Jesus, passando a ser chamado filho, declarado filho de Deus, esta nova criatura, esta pessoa que nasce de novo e passa a experimentar tudo aquilo que é próprio da nova vida em Cristo, ele então, junto com todos os salvos de todos os tempos, desde quando a igreja ali é fundada, até quando Cristo vier, serão chamados de igreja.
Então, a igreja é esta congregação, esta reunião de pessoas que atendem a este chamamento para saírem do mundo, deixarem o mundo e agora estarem ao lado de Cristo, servindo e trabalhando pelo seu reino. E até que Cristo venha, este é o propósito de Deus para com a sua igreja. Então, a igreja, na sua expansão, enquanto a igreja está sendo expandida, enquanto ela está sendo esse agente no mundo, ela está também trazendo a mesma condição que Deus, então, impeliu a todos os outros que cumpriram esse chamamento. A igreja, agora, é esse agente de Deus, nesse tempo presente, é o agente de Deus para que todos os homens possam conhecer a graça de Deus, possam conhecer a pessoa de Deus, possam conhecer o amor de Deus revelado por nós, tendo misericórdia de nós pecadores, nos oferecendo gratuitamente a salvação em Jesus Cristo. E a igreja, que é esta reunião de salvos, ela cumpre também todas as ordenanças dadas aos discípulos, porque ela é formada de discípulos. Ela é uma congregação de discípulos. E, neste propósito, estamos anunciando aos homens a reconciliação do pecador com Deus. E é sobre isso que queremos ver nesta noite. Queremos continuar pensando neste chamamento, né, onde estamos chamados para servir a Deus em prol do seu reino. E, enquanto estamos fazendo isso, também estamos obedecendo às ordens do Mestre. Queríamos pensar sobre isso, sobre obediência, sobre ordens, e enquanto estamos cumprindo o nosso chamado, nós também estamos obedecendo e cumprindo ordens. Queríamos tomar como base um texto que está no livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 36 até o versículo do versículo 36 até o versículo 47. Para entendermos o contexto aqui, Jesus já havia assunto aos céus, já tinha subido aos céus. Os discípulos tinham visto isso com seus próprios olhos. E ele já tinha dado suas últimas instruções e ordens aos discípulos. E agora, após o cumprimento da promessa do Senhor, que enviaria o seu Espírito e que ele seria o outro Consolador que estaria com os discípulos e com todo crente, para que eles pudessem, assim, cumprir a missão. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte, Atos 1, versículo 8, diz o seguinte, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus estava aqui dizendo aos discípulos que, para que eles cumprissem a missão, eles dependeriam e necessitavam do poder do Espírito Santo. E eles seriam, então, habitados pelo Espírito de Deus. E isso se cumpre naqueles dias em que os judeus estavam celebrando a Páscoa, já havia se passado a Páscoa, depois, então, depois de 50 dias, a festa de Pentecostes. E durante aqueles dias da festa de Pentecostes, a Páscoa já havia se passado, agora era a festa de Pentecostes. Os discípulos, então, reunidos no lugar em que estavam, em oração, o Espírito de Deus vem sobre eles, sobre todos os que estavam ali naquela reunião, não somente os discípulos. Havia ali mais ou menos cerca de 120 pessoas.
e eles são então visitados pelo Espírito Santo, e não somente visitados, mas eles são cheios do Espírito Santo, e passam agora a pregar o Evangelho a todas as pessoas que estavam ali na região de Jerusalém, pois ali estavam reunidos muitas pessoas vindas de diferentes lugares para celebrarem justamente a Páscoa e as festas que se seguiam, no caso agora a festa de Pentecostes. E as pessoas que estavam ali passaram a ouvir a pregação dos discípulos, cada um em sua própria língua. Claro, aqui é claro a manifestação do poder do Espírito Santo, que operou este milagre de fazer com que aqueles discípulos falassem em línguas que eles nunca tinham se dedicado a aprender. Mas agora, as pessoas que ouvem a mensagem, particularmente a mensagem de Pedro se concentra em alguns textos das Escrituras. Uma é a profecia do profeta Joel, do capítulo 2 do livro de Joel, e também algumas citações do livro de Salmos. E baseado nesses textos, Pedro faz uma exposição sobre a pessoa de Jesus, mostrando que aquele mesmo Cristo, ou aquele mesmo Jesus que eles ouviram falar, que havia feito no meio deles sinais, prodígios, maravilhas, e que havia também pregado o Evangelho do Reino, esse mesmo é o Messias, é o Cristo, sobre o qual os profetas já haviam falado muito tempo antes. E depois dessa exposição de Pedro, que é as boas novas, que é o Evangelho, Pedro conclui suas palavras dizendo o seguinte: portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse é o contexto em que, no consenso, né, da maioria dos intérpretes da Bíblia, se crê que estar aqui o início da igreja, enquanto este corpo edificado sobre Cristo. Claro, o propósito de Deus em anunciar o seu reino vem sendo feito desde o momento
em que, ali no Jardim do Éden, Deus anuncia e mostra a Adão que um dia a condição perdida, que era a comunhão que o homem tinha com Deus, seria restaurada por aquele que teria o poder de pisar a cabeça da serpente. Esta promessa, ela foi sendo reforçada, ela foi sendo também até mesmo individualizada nos patriarcas, no caso, Abraão e seus filhos, Davi, e todos aqueles que participaram do processo em que Deus estava conscientizando o mundo da necessidade de arrependimento, conscientizando o mundo de um juízo vindouro por conta do pecado. E, como já falamos, os tempos propícios, ou o tempo propício, quando tudo já estava preparado para a vinda do Messias, acontece. Jesus, Deus encarnado, cumpre, então, o que ele tinha dito lá no início, ao primeiro casal. Mas agora, vemos a igreja sendo colocada como novo agente, dando continuidade à missão, mas também recebendo do Senhor ordens, instruções para que a sua missão seja cumprida. A igreja, como vimos também na mensagem anterior, que no papel de cada crente, como cada um de nós também exercemos o nosso sacerdócio, porque nós também somos um reino de sacerdotes, que anunciamos as virtudes, as maravilhas, a glória, o poder de Deus para todos os homens, para que assim os homens reconheçam o poder de Deus, reconheçam a grandeza de Deus, reconheçam a sua justiça, mas também conheçam o seu amor revelado no seu Filho. E quando nós fazemos isto, nós estamos permitindo, como também participantes, né, desse reino de sacerdotes, estamos permitindo que outros também possam se chegar a Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. E neste serviço, a igreja, que é a reunião de salvos, a reunião de crentes, né, dá continuidade à sua missão. Mas, como falamos, hoje queremos falar também sobre as ordens, sobre a obediência deste agente, que é a igreja, ao Senhor Jesus. E aí, trazemos novamente, né, o agente discípulo, mas não os 12 discípulos. Agora, os novos discípulos. Os discípulos feitos pelos primeiros discípulos. E fazer discípulos de todas as nações. E o Evangelho chegou até nós. Você agora está ouvindo a exposição da palavra de Deus, a exposição do Evangelho, porque pessoas têm obedecido a esta ordem desde que o Senhor Jesus assim falou aos seus primeiros discípulos. Pessoas têm crido, confiado nessa mensagem, têm experimentado a nova vida em Cristo Jesus. E, fazendo isto, né, a convicção de que eles estão, sim, no caminho, no único caminho que conduz o homem a Deus. E é por isso que essa mensagem, há mais de 2000 anos, ela tem sido anunciada em todos os confins da terra. E hoje somos beneficiados por isso. Então, todo aquele que crer em Cristo Jesus, hoje, se você já é uma nova criatura em Cristo Jesus, se você já teve um encontro transformador com o Senhor Jesus, você é um discípulo de Cristo. Se ainda não, hoje o Senhor te convida para isso. E como discípulos,
Quem são os discípulos? São obedientes imitadores de Jesus, fazendo novos discípulos e observando seus mandamentos. Então, a tarefa de fazer discípulos, ela é inacabável enquanto o Senhor não vem. Enquanto o Senhor não vier, continuaremos empenhados, incumbidos, responsabilizados dessa tarefa, fazer discípulos, fazer seguidores de Cristo Jesus, imitadores de Jesus, pessoas que possam observar os seus mandamentos, possam amá-lo, possam servir. E quem são, então, esses discípulos? Eles são servos, então, que obedecem a tudo o que o Mestre ensinou. Lembrando um texto que já temos lido, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, servos que obedecem a tudo que o Mestre ensinou. E, como falamos, né? O ponto central das ordens dadas por Jesus aos seus discípulos é isto, é irmos pregando o Evangelho, fazendo-os, à medida que esses novos discípulos creem nesta mensagem, eles precisam também ser instruídos e animados a guardar tudo que o Senhor nos ordenou. E a todo aquele que crê, que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até o fim, porque Ele estará conosco, como Ele nos prometeu. Os discípulos são também pessoas identificadas como discípulos de Jesus. De outro mestre é o fato de amarmos ao próximo. O Senhor Jesus mesmo disse isso. João capítulo 14, versículo 35. Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 35 diz o seguinte. E o Senhor Jesus então diz isso no Evangelho de João, capítulo 13, não no capítulo 14, capítulo 13, capítulo 13, versículo 35, diz assim as Escrituras: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, qual é a marca, qual é a identidade daqueles que são discípulos de Jesus? O amor ao próximo. E isto também está implícito no fato de que Jesus mesmo disse que esse era um dos seus mandamentos. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos amei. Os discípulos de Jesus são aqueles que são reconhecidos por Jesus também como seus amigos. Além de discípulos, além de servos, de doulos, aquele que serve realmente com o propósito de agradar ao seu Senhor, nós também somos chamados por Jesus de amigos. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13 e versículo 15. João 15, versículos de 13 a 15. Diz assim as Escrituras: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o meu Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Então, o Senhor Jesus diz que já não nos chama mais de servos apenas, né? Mas também somos seus
amigos. E ele diz que nos chama de seus amigos porque nós fazemos aquilo que ele nos ordenou. Então, nós temos reconhecimento do Senhor quando guardamos os seus mandamentos, como quando fazemos aquilo que ele nos mandou. E, então, entra o outro agente, que também já falamos. Este agente, ele não é independente dos primeiros agentes, que são os discípulos, porque ele só né? Ele só existe porque primeiro existem os discípulos, ou seja, aquelas pessoas que são salvas pela graça em Jesus Cristo. E a igreja, que é o ajuntamento de salvos, que serve e é edificada, adora a Deus, cumpre as ordenanças de seu esposo e Senhor, que aguarda a volta dele. Ela também, né, está neste propósito de obedecer e cumprir as ordens do Mestre. Existem também ordens, mandamentos, instruções específicas à igreja, o corpo de Cristo, para que ela então cumpra a sua missão, para que ela então esteja cumprindo o seu chamamento de servir. E aí, a igreja é aquela que busca viver em unidade, na comunhão do Espírito, servindo uns aos outros em semelhança de Cristo. Então, a igreja, ela tem como propósito viver em unidade, na comunhão do Espírito, onde o Espírito Santo de Deus, que habita cada crente, torna isto possível, onde todos nós temos um só pensamento, um só propósito, mesmo sendo pessoas de diferentes contextos culturais, nacionais, geográficos, ou até mesmo temporais, né? Uma vez que já se passaram mais de 2000 anos, e desde o primeiro crente em Cristo Jesus até os dias atuais, todo aquele que é verdadeiramente pedra do edifício, ou tijolo, né, do edifício construído sobre Cristo, ele está unido à igreja, aos demais santos em Cristo, pelo mesmo propósito: servir, adorar e anunciar o nome de Cristo. E esta comunhão é o que também nos impulsiona para que estejamos buscando esta semelhança com o nosso Senhor, a semelhança com o nosso Mestre. Filipenses capítulo 2, do versículo 1 a 11, é um texto mais longo, mas nós queremos ver esse texto. Filipenses capítulo 2, e versículos de 1 a 11, diz o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A continuidade do texto, né, vai justamente mostrar, né, como Cristo de fato fez isto por nós. Né? Se humilhou, em tudo foi obediente ao Pai, procurou em tudo servir aqueles a quem o Pai o deu. E neste propósito, a gente voltando, né, os nossos pensamentos lá para o livro de Atos, no capítulo 2, a gente vai ver que aquela comunidade estava fazendo exatamente isso. Depois que aquelas pessoas ouvem o Evangelho, e elas então
creem no nome de Cristo e, então, elas passam a estarem reunidas nesta mesma linha de pensamento, de intenção, né? A gente vê que eles ali estavam sempre reunidos, perseverando nos ensinos dos apóstolos, e enquanto faziam isto, também eles procuravam servir uns aos outros, de maneira que aqueles que tinham posses procuravam ajudar aqueles menos favorecidos, até porque isto foi necessário, principalmente naqueles dias, porque muitos dos que eram de outros lugares e estavam ali em Jerusalém, e após ouvirem a pregação de Pedro, creram em Jesus, eles não retornaram para as suas casas. Ficaram ali naquele ajuntamento, pois sabiam da necessidade de ouvirem os ensinamentos dos apóstolos para que pudessem crescer no conhecimento de Cristo. Mas aquelas pessoas estavam longe de suas atividades de sustento. E agora era necessário que aqueles que também haviam crido em Cristo e eram de Jerusalém e tinham ali o seu sustento, tinham ali o seu trabalho, sua fonte de renda, pudessem também auxiliar essas pessoas. E eles passam a vender e distribuir com aqueles que estavam necessitados. Isto foi, de fato, algo que marcou o início da igreja. Mas não terminou por aí. A igreja continuou cuidando dos seus. Mais tarde, nós vamos ver que o Senhor instrui os discípulos a escolherem dentre eles mesmos, né, aqueles que deveriam estar servindo ao corpo de Cristo. Aí inicia-se o ministério diaconal, onde homens são escolhidos para estarem atendendo às necessidades das viúvas, dos órfãos, enquanto os apóstolos se dedicavam ao ensino da palavra. E durante todas as cartas do apóstolo Paulo, de Pedro, de João, nós vamos ver, a carta também de Tiago, nós vamos ver que a igreja sempre está sendo lembrada, está sendo também motivada a exercer o ministério do auxílio, de auxiliar os pobres e também os necessitados, principalmente os da família da fé, mas também a todos aqueles que ela puder assim fazer. Então, ela é aquela que serve, que se reúne para adorar, né? E na comunhão procura também ter tudo em comum. Ela se reúne para adorar a Deus e ser edificada por Ele. Um outro propósito da reunião da igreja é a adoração e a edificação. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, escrevendo aos crentes em Corinto, primeira carta, no capítulo 14, e versículo 26 em particular, esse texto, né, que temos aqui, capítulo 14, versículo 26, diz o seguinte: o apóstolo está dando instruções sobre a ordem do culto. A igreja já estava em uma rotina de reuniões, onde, costumeiramente, ela estava ali se reunindo para o louvor, para a adoração, e algumas coisas estavam, digamos, acontecendo de forma desordenada. E então o apóstolo Paulo vem trazer instruções àqueles crentes para que pudessem oferecer um culto racional, um culto ordeiro, onde o centro de fato fosse o nome de Deus e a exaltação do seu Filho Jesus. E aí o apóstolo diz o seguinte: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tenha um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, olha, vejam aqui, irmãos, o que temos como elementos do culto, né? Temos a leitura das Escrituras,
Primeiramente, os salmos. Salmos, na verdade, são hinos de adoração, em que o povo de Israel, né, utilizava quando ia adorar a Deus no templo, ou mesmo em sua vida diária. Os salmos eram, então, aqueles poemas escritos pelos salmistas, né, em reconhecimento à pessoa de Deus, à grandeza de Deus, à soberania de Deus, os feitos maravilhosos de Deus, mas também para expressar, né, a condição também de pessoas contritas, de corações quebrantados diante de Deus. Enfim, Salmos, ele tinha esse propósito didático, né? Eram canções, eram poemas com um propósito didático, de instruir, de edificar o povo de Deus. E aqui, Paulo diz exatamente isto: se aproximem diante de Deus com salmos, também com a palavra de instrução. Palavra de instrução no sentido de ter as Escrituras, aquilo que já havia sido escrito até então, né? Tínhamos aqui os Evangelhos, tínhamos algumas cartas que já circulavam entre as igrejas, que servia para a instrução da igreja, e tinha todo o Velho Testamento, todos os livros, né, referentes aos profetas, aos livros de Moisés, aos livros históricos, poéticos, enfim, para que a igreja estivesse sendo edificada. Também, Efésios capítulo 4, versículo 11, outro texto, também trazendo instruções aos crentes de Éfeso, através da carta do apóstolo, né, a essa igreja. Efésios capítulo 4 e versículo 11, diz o seguinte: e ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, mestres. Aqui nós vemos que a igreja, né, além de ser esse ajuntamento de salvos, que serve, que é edificada, que adora a Deus através do culto e através dos elementos do culto, vemos também que existe aqui, instituído também pelo Senhor, instruído aos apóstolos, que homens pudessem exercer também os seus ofícios, os seus ministérios na igreja. E por isso ele diz que é necessário também, ou que Deus designou, né, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, mestres. Então, neste contexto, né, nós vemos que são pessoas, cada um com uma função distinta, no sentido de edificar a igreja. Não vamos agora explicar, né, a cada uma dessas funções, porque poderemos e deveremos fazer isso em outro momento de exposição das Escrituras. Mas para sabermos que a igreja não era também um corpo entregue, né, ao acaso, a algo, digamos, onde, por um princípio de liberdade ou um princípio democrático, todos pudessem fazer o que quisessem, quando quisessem, né? Ou como quisessem. Não. O Senhor designou homens, também chamados de homens-dons, né, para exercerem o ministério de cuidado e de edificação da igreja. E também a igreja, como esposa, pois ela também é chamada assim nas Escrituras, ela é esposa, né, do Senhor Jesus Cristo. A igreja, como esposa, busca ser fiel ao seu esposo, observando as ordens deixadas por ele. Existe um princípio de obediência e de fidelidade. E isto é ilustrado nas Escrituras pela ideia, né, de uma esposa fiel ao seu noivo, ou de uma noiva fiel ao seu noivo. De fato, a igreja é a noiva de Cristo, porque ela ainda não
se encontrou, ela ainda não teve as suas núpcias, né? Ela está aguardando a vinda do seu noivo para esse grande dia em que ela será desposada, ela será unida ao seu esposo, ao seu noivo, né? Então, como esposa futura, mas hoje como noiva, né? Ela busca ser fiel ao seu esposo ou ao seu noivo, observando as ordens deixadas por ele. Já falamos, Mateus capítulo 28, aquele texto, né? Em que Jesus nos instrui a irmos por todo mundo e pregarmos o Evangelho. Ela entende isso como parte de sua missão. Atos capítulo 1, versículo 8. Ela entende que, tendo recebido o Espírito Santo de Deus, e agora estando motivada, né, com esse poder que é o dínamos, que motiva, que impulsiona a igreja a avançar, ela cumpre o seu propósito. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, temos aqui agora um novo elemento dentro dessa instrução, dessas ordens dadas à igreja, em que ela, como noiva, se põe a obedecer. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26, diz o seguinte: pois recebi do Senhor que também entreguei a vocês. Este é o apóstolo Paulo dizendo que recebeu do Senhor Jesus e agora transmite àqueles crentes. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nós vimos que um dos mandamentos do Senhor Jesus foi: e, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é tomado pela igreja de Cristo, como uma ordenança. Alguns segmentos vão chamar, não vou usar o termo ordenança, né? Vou usar outros termos, mas a igreja cristã, protestante ou segmento evangélico, né, tem preferido usar o termo ordenança como esses mandamentos expressos do Senhor Jesus para com sua igreja, que precisa ser observado por ela enquanto ela for agente aqui na terra. Primeira ordenança, o batismo, que segue ao arrependimento. Por isso, lá no texto de Atos, a gente vê Pedro dizendo a necessidade primeiro de arrependimento. Pedro vai dizer: arrependei-vos. E depois ele diz: e sejam batizados. O batismo segue-se ao arrependimento, porque o batismo é um público testemunho da fé desse novo crente. O batismo ele não tem um poder regenerador. As águas, né, usadas para imersão ou mesmo para aspersão, ela não tem o poder de purificar ninguém de seus pecados. A purificação é feita tão somente pelo sangue de Cristo. É o sangue puro derramado por nós pecadores. Porém, para um público testemunho da fé, o batismo, então, ele é exercido por cada crente em obediência à ordenança do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus o fez. Nós já falamos sobre isso nas mensagens anteriores, quando o Senhor Jesus se apresenta ao seu primo, João Batista, para também ser batizado por ele. E ele diz, né, é necessário que se cumpra as Escrituras, o que disse os profetas. Então, ele precisava cumprir com aquele rito, para que também todos os seus seguidores assim o fizessem.
como testemunho da sua fé. Então, primeiro, o batismo, mas agora nós vimos instruções recebidas pelos apóstolos do Senhor Jesus, sendo transmitidas para a igreja. Essas instruções dizem respeito ao quê? A ceia do Senhor. A ceia, ela, podemos dizer também que ela, de certa forma, foi um dos marcos que marca também a origem, o início da igreja. Porque quando o Senhor Jesus celebrou a última Páscoa com os seus discípulos, os textos que dizem que naqueles dias o Senhor Jesus instrui seus discípulos a fazerem os preparativos para a Páscoa, o texto é bem claro lá em Lucas, capítulo 22, quando diz que era chegada a Páscoa dos judeus. A celebração da Páscoa, tendo como elementos o cordeiro sem defeitos, como de fato era feito, né, até antes dos sacrifícios cessarem no templo de Jerusalém. Também os pães sem fermentos, ou os pães ázimos, e as ervas amargas eram elementos que simbolizavam o que Deus fez pelo povo de Israel há mais de 1000 anos antes de Cristo, quando o povo foi liberto do Egito. Deus ouve o clamor do seu povo e não somente os tira do Egito, mas também os livra da punição e juízo que Deus trouxe sobre aquela terra, sobre o Egito. 10 pragas foram enviadas para que a liderança, para que Faraó pudesse, e o povo do Egito também pudesse entender que aquele povo era sim um povo eleito, ou seja, o povo de Israel era o povo eleito de Deus. E que era necessário deixarem eles irem, pois eles tinham uma promessa. A promessa era de uma terra que Deus já havia prometido ao seu antepassado, ao seu patriarca Abraão. E para que o povo de Israel não sofresse as consequências daquela última praga, que seria a morte de todo primogênito, de todo primeiro filho, Deus instrui então o povo a celebrar a Páscoa e logo em seguida estarem preparados para deixarem o Egito. E toda a instrução se resume em separar um animal dentre o rebanho, um animal, um cordeiro, sem defeitos, sem manchas, sem doenças, que deveria ser morto. O sangue desse animal seria passado nas ombreiras da porta e na trave, ou seja, nas partes laterais e na parte de cima da porta. E depois disso, todos deveriam estar guardados dentro daquela casa, enquanto comiam a carne daquele animal assada, juntamente com pães sem fermento e ervas amargas. Existia todo um simbolismo, todo um significado com relação também às ervas e ao pão. As ervas, lembrando o sofrimento, a amargura que aquele povo passou ali por mais de 400 anos, né, cerca de 430 anos. Também o pão sem fermento, né, significando a ausência da levedura, do fermento, e isto também trazendo à memória daquele povo a necessidade de deixarem aquilo que contaminava, aquilo que tornava a massa, né, ali levedada, e isso se refere especificamente aos pecados que o povo de Israel teve contato enquanto esteve ali naquelas terras. Então era necessário que o povo de Israel não só deixasse a terra, mas deixasse também os pecados. Isso incluía a idolatria, isso incluía a prostituição, as comidas sacrificadas, enfim, tudo aquilo que Deus rejeitava. Então era necessário que o povo se voltasse para Deus, para o governo, um governo teocrático, onde Deus fosse o centro. E para isto era necessário sair daquela terra, né? Então, deixar realmente, se livrar do fermento,
né? E o cordeiro simbolizando o inocente morrendo no lugar do pecador. O povo de Israel não era diferente do povo do Egito. Eles eram pecadores também, mereciam sim o juízo eterno de Deus, mereciam a morte eterna, a separação eterna de Deus. Mas Deus, mais uma vez, é gracioso com o seu povo, e seria também com o Egito, se assim eles também tivessem feito conforme Deus disse. Mas o coração daquele povo estava voltado para os seus deuses, e não ouviram as instruções e aquilo que Deus disse que estava por. Apenas o povo de Israel fez. E cada família que assim cumpriu, teve preservado a vida do seu filho mais velho. Isto mostrando, né, a misericórdia de Deus para com o pecador, onde o inocente é morto no lugar do pecador e o sangue, então, encobrindo o pecado. E este rito deveria se seguir por todas as gerações de Israel. E quando Jesus estava ali com os seus discípulos, é bom lembrarmos que era a Páscoa dos judeus. Mas Jesus não se senta para apenas celebrar a Páscoa dos judeus. Agora, um novo sentido é trazido. O sentido em que já não era mais a velha aliança. A aliança baseada nas leis, nos mandamentos entregues a Moisés, onde o povo de Israel deveria cumprir, e se assim fizesse, Deus os abençoaria, Deus seria com eles. Porém, nós sabemos que o povo de Israel não observou em tudo os preceitos de Deus. Até porque não é só o povo de Israel, todos nós somos incapazes de satisfazer todas as exigências de Deus. A lei nos mostra o caráter de Deus. A lei nos mostra um Deus que exige algo de nós, pecadores, para com Ele que é santo, que nós mesmos não somos capazes de cumprir. Porque a lei é um reflexo da perfeição de Deus, da santidade de Deus, da justiça de Deus, do Deus reto, do Deus amoroso também, do Deus de misericórdia, de graça, mas nós somos incapazes de cumpri-la. E por isso necessitamos da graça de Deus. O favor que nós não merecíamos, para que assim pudéssemos ter a justiça feita por nós. Cristo, ele de fato é o Cordeiro. Ele, o apóstolo Paulo também diz isto, falando aos Coríntios, ele é a nossa Páscoa. Jesus, ele é a nossa Páscoa. Páscoa tanto se refere ao evento, como também se refere ao elemento principal, que é o sacrifício. E Jesus, ele é não só o evento, mas ele é o elemento principal daquele que então se ofereceu por nós, para que pudéssemos ser livres ao passar sobre nós, o pachar, né? O passar por cima, a morte e a condenação. Agora já não há mais condenação em Cristo, já não há mais morte, mesmo até que desçamos à sepultura. Mas o Senhor Jesus provou que ele também tem poder sobre a morte, porque ele ressuscitou. E assim como ele ressuscitou ao terceiro dia, nós também ressuscitaremos para com ele, para nos encontrarmos com ele. E essa é a promessa dele, pois ele mesmo disse que para onde ele iria preparar um lugar, para que lá também estivéssemos com ele. E ele disse que voltará. Essa é a promessa do Senhor. Aos que dormem, aos que já morreram, ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão arrebatados para se encontrarem com ele nas nuvens. E neste sentido, a ceia do Senhor é uma ordenança também para que possamos trazer à memória aquilo que o Senhor Jesus mesmo nos instruiu fazer. Ele disse que todas as vezes que assim fizéssemos, nós estaríamos anunciando a sua morte até que ele venha. Ele disse que deveríamos fazer isto em memória dele. Então, quando comemos o pão, quando tomamos o suco da uva,
que também foi usado ali naquela última celebração da Páscoa, mas a que marcou esse novo momento em que Jesus diz: este é o sangue da nova aliança derramado por vós, o sangue que faz remissão pelos nossos pecados, ou seja, o sangue que nos purifica, o sangue que nos justifica, o sangue que paga o preço que nós mesmos, pecadores, jamais poderíamos pagar para que Deus assim se sentisse satisfeito. Este é o sangue do novo acordo, da nova aliança, não mais baseado nas leis, porque o homem é incapaz de cumpri-la, mas baseado no sangue de Cristo, no seu corpo, pelo qual ele fez, então, a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, ele tomou sobre si as nossas culpas e, pelo seu sangue, fez a remissão dos nossos pecados. Né? No seu corpo, a propiciação, por tomar sobre si as nossas culpas, e no seu sangue, a remissão, porque ele nos comprou, e nos purificou, e nos lavou com seu sangue precioso. E esta é a nossa Páscoa. Nós estamos vivendo aí este momento em que o mundo cristão, né, observa essa data, porém devemos lembrar que a Páscoa para todo aquele que crer em Cristo não é apenas uma vez no ano. A Páscoa para aqueles que sabem que Cristo é o seu Cordeiro, é seu sacrifício, aquele sacrifício eterno feito por cada um de nós, ele celebra isso diariamente em sua vida. Faz isto individualmente na sua vida de devoção, na sua vida de adoração, na sua vida de obediência, cumprindo as ordenanças do Senhor, e faz isto coletivamente, unanimemente, quando também se reúne como igreja. Celebramos não só um dia santo, nem uma semana santa, porque todos os dias são santificados para o Senhor. O salmista diz: este é o dia em que o Senhor fez e por isso estamos alegres. Todo dia é o dia do Senhor, no sentido de um dia feito pelo Senhor, para que vivamos vidas santificadas a Ele, em adoração a Ele, em serviço a Ele, fazendo com que todos os homens possam também conhecer a glória bendita de Deus. Então, nesse sentido, a igreja, em seu ajuntamento, ela serve, ela é edificada, ela adora a Deus, ela cumpre as ordenanças do batismo, na celebração da ceia, e neste propósito, ela segue caminhando rumo aos céus. A igreja, ela é não somente local, mas ela é também universal. Ela é local quando uma comunidade de crentes se reúne em determinado lugar, cidade, região. Mas ela também é universal porque ela reúne os crentes de todos os lugares e de todos os tempos, de todas as épocas, desde a sua fundação. Então, nós somos parte de um grande corpo. Um corpo que os nossos olhos não fazem ideia do tamanho. E este corpo um dia será reunido. Este corpo um dia será chamado para ele, para o Mestre, para o nosso Mestre, a quem servimos, a quem adoramos, a quem temos como a nossa viva esperança, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou e um dia estaremos também vivendo a vida eterna com Ele nos céus. Que bênção gloriosa! Queremos motivar você a continuar como igreja, neste propósito, servindo ao Senhor, como igreja, cumprindo o seu chamamento, indo por todo mundo. Nós temos o dínamos, nós temos o poder, o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos a mensagem de reconciliação, mas que também convida o homem ao arrependimento, porque todo aquele que nele crê, todo aquele que confessar que Jesus é o Senhor, será salvo. Creia no nome de Cristo, caso você ainda não seja um discípulo do Senhor.
Creia no nome de Cristo, caso você ainda não faça parte de sua igreja. Creia no nome de Cristo, porque Ele é o único meio pelo qual você poderá ser livre da condenação eterna. O Pachá já é uma verdade para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, para todos aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo Jesus. Mas para aqueles que ainda estão descobertos, para aqueles que ainda estão fora do aprisco, para aqueles que ainda não ouviram o chamado do bom pastor, o dia chegará e ele virá, mas ele não virá mais ele não virá mais como bom pastor, ele virá como justo juiz. E agora já não haverá mais tempo de você se arrepender, de você entregar a sua vida a Ele. Porque será o momento em que Ele irá reunir aqueles, né, que já viveram sobre a face da terra. E diz que diante dele todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Ele é Senhor. Mas não necessariamente que por confessar terá seu lugar na eternidade com Ele. Irá reconhecer que Ele é Senhor, porque de fato Ele é Senhor, mas também receberá dele o juízo, quando Ele irá apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. O dia aceitável é hoje. O Senhor Jesus está falando ao teu coração, está te convidando, está te chamando para esse encontro transformador. Reconheça-o como o Mestre e Senhor. Reconheça-o como Rei sobre todas as nações, sobre todos os reinos, como soberano Rei. Aquele que reina de eternidade a eternidade. Entregue sua vida a Ele e desfrute, então, da paz com Deus, da salvação e da vida eterna. E que Deus te abençoe. Até a próxima semana.